Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O nosso desejo é que o seu coração se alegre em Deus. Que essa semana seja uma semana de grande provisão para você em todas as áreas da sua vida. E teremos uma semana com as nossas pérolas de sabedoria. E eu quero justamente entrar aqui com um ensinamento que vai te ajudar muito, muito mesmo, baseado em uma vida extraordinária. Lembrando que esta vida extraordinária só é possível através de Jesus, aquele que diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, se você conhece Cristo, se você se considera um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, esta palavra é para você. Tudo que estamos falando aqui, que vamos falar hoje e durante essa semana, vai impactar a sua vida e vai te abençoar. E se caso você não é um cristão, vai te ajudar também a conhecer que realmente e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que nele você pode vencer todos os obstáculos da vida. Mas passamos momentos delicados. É o que vou iniciar falando justamente sobre a questão de quando você está passando um momento, parece que de uma provação, de uma luta, de uma batalha. Então a nossa conversa vai ser essa semana, nosso ensinamento, durante toda essa semana, baseado numa vida extraordinária, mostrando aqui alguns princípios, alguns requisitos importantes para sabermos viver nesse mundo cheio de altos e baixos, mas com fé em Deus a gente consegue vencer. Então é o seguinte: um pano pode limpar uma peça de ouro, mas o metal precisa ser refinado para que suas impurezas incrustadas sejam removidas. Para isto, o ouro deve ser derretido pelo fogo para que qualquer mancha ou sujeira suba e seja escumada da superfície. Meu querido e minha querida que me ouve, a vida cristã é frequentemente comparada a este processo que eu acabei de ler para você da questão do metal. Olha o que diz Malaquias 3:3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então, amados, quando enfrentamos lutas, Deus está refinando-nos como um precioso metal, cavando profundamente em nossa vida para eliminar toda sujeira e toda poluição. Ele não faz isso para nos magoar, não, mas para nos transformar em um belo reflexo dele. Muitas vezes ouvimos pessoas exclamarem: este mundo está fora de controle. Você já ouviu essa frase? Ou você já não falou essa frase? Pois bem, aqueles que têm pouca ou nenhuma fé no Todo-Poderoso, Deus do Universo, se encontram sem nenhuma fonte de força ou encorajamento quando o mundo deles entra em colapso. Sofrimento familiar, problemas financeiros ou tragédias que acontecem. Essas são todas as coisas que temos testemunhado em primeira mão.
Em face de tamanho caos, como podemos ter certeza de que Deus está no controle? Se eu tivesse que escolher um livro das Escrituras, da Bíblia, que revelasse poderosamente o controle total de Deus em todas as páginas, do começo ao fim, eu escolheria o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Isso mesmo. Nesse primeiro livro da Bíblia, vemos Deus trabalhando em todos os tipos de circunstâncias e obstáculos. Olha que interessante. O primeiro obstáculo, conforme revelado no primeiro capítulo de Gênesis, foi o nada absoluto. Pense nisso por um momento. Deus criou tudo o que existe a partir do nada. Portanto, Ele é o Senhor supremo sobre a criação. Em seguida, a gente percebe, no capítulo 3 de Gênesis, vemos que o pecado invadiu a perfeição, ou seja, a perfeita criação de Deus. E isso mostrou uma falta de controle do Criador, por acaso? Não. Não, claro que não. Porque, apesar da presença do pecado no mundo, Ele providenciou uma maneira pela qual você e eu venceríamos o pecado e a morte e alcançaríamos a vitória. Vemos nos capítulos 6 e 7 de Gênesis, é revelado que a humanidade era tão vil, tão pervertida e tão má, que Deus decidiu destruir cada pessoa da terra com um grande dilúvio. Isso mostrou uma falta de controle de Deus? Não também. Por quê? Porque em seu poder, o Senhor salvou uma família para repovoar a terra. Uma família que seria o meio pelo qual todas as pessoas poderiam mais tarde ser abençoadas através de Jesus Cristo. Outro dado interessante: depois que as águas do dilúvio baixaram e a população na terra começou a crescer novamente, Deus quis que o povo se espalhasse. É isso mesmo. Em vez disso, as pessoas escolheram ficar juntas no mesmo lugar. Elas até construíram uma torre com a pretensão de chegar ao céu. Isso mostrou uma falta de controle de Deus? Claro que não. Claro que também não. Por quê? Porque Ele, Deus, interveio, confundiu a língua delas e por meio disso espalhou-as por todo o planeta. O Senhor Deus Todo-Poderoso não permitiu que os atos dos homens cancelassem o plano que Ele tinha para a humanidade. E a gente percebe várias e várias vezes no livro de Gênesis, vemos este padrão. Deus planeja fazer alguma coisa e, apesar da infidelidade humana, sua vontade perfeita é realizada. Isso, meu amado e minha amada ouvinte, isso é o que acontece em toda a Bíblia. E ainda é o que acontece hoje. Deus está no controle. Apesar de nossa dor, nossos questionamentos, nossa confusão e nosso egoísmo, Deus está no controle. Diga isso, declare isso, profetiza isso e diga: Deus está no controle. Eu me recordo de uma determinada época em que estava acontecendo ali uma luta, uma batalha, vamos assim dizer, um desânimo, talvez um medo, uma solidão. E é comum quando passamos por isso, a gente tem uma conversa íntima com a gente mesmo, né? Você conversa, você começa a trocar ideia com si próprio para ver o que você pode fazer, como melhorar. E muitas vezes esta conversa, ela vinha e havia ali uma interrupção e vinha a seguinte frase: lembre-se de que Deus está no controle. Quem sabe, querido e querida que me ouve agora, você está passando um momento difícil, uma fase, vamos assim dizer, talvez ruim na vida pela tua ótica, mas eu quero afirmar a você, lembre dessa coisa: Deus está no controle. Essa afirmação, Deus está no controle, se tornou então uma âncora para a minha vida.
Eu tenho falado isso, você que me acompanha, minhas pregações aqui, seja pelo rádio, você que me ouve no canal do YouTube, em alguma plataforma digital, você está sempre ouvindo, certamente, eu dizer essa palavra: fique tranquilo, Deus está no controle, Deus está cuidando de cada detalhe. Então, não importa quanto você está passando na vida, o vento forte, os ventos soprando ao contrário, lembre-se, Deus está no controle. E eu descobri que quando uma pessoa é capaz de enfrentar os mais terríveis obstáculos, com a certeza de que Deus tem absoluto controle, uma incrível sensação de poder e segurança começa a brotar dentro do coração dessa pessoa. Interessante que o salmista Davi aprendeu essa lição em meio aos altos e baixos, aos sucessos e desafios aterradores. Davi, diz a Bíblia, ele louvava a Deus por seu domínio, clamando: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, o verso 19. Davi, o rei mais amado de Israel, reconhecia sua humildade, ou sua humilde submissão, aquele que se assenta no trono celestial, o Senhor de toda a criação. Davi também nos apresentou um aspecto vital do caráter de Deus, a soberania absoluta dele. O que queremos dizer com soberania? Essa palavra denota o governo, a autoridade e o controle absoluto e supremo de Deus sobre todo o universo e sobre cada ser humano. Ele é todo-poderoso, onisciente e onipresente. Muitas pessoas neste mundo negam a existência de Deus ou tentam isentá-lo de responsabilidade quando coisas ruins acontecem. Efetivamente, queridos, mesmo aqueles que buscam defender Deus dizem: Ele existe, mas não permitiria isso. O que aconteceu foi sem o consentimento dele. Essas pessoas não entendem que estão insultando e rejeitando a completa soberania divina sobre todos os aspectos da vida. Por que elas fazem isso? Porque elas parecem sempre negligenciar ou tropeçar na soberania de Deus? Será que é isso? Primeiro, é claro que muitas não entendem a palavra de Deus com nitidez. Ensina o controle dele sobre a criação. E segundo, a ideia que elas têm de Deus é totalmente antibíblica e infundada. Essas pessoas tentam amoldar Deus ao modo que elas acham que ele deveria ser. E substituem, portanto, a justiça divina pela justiça delas próprias. Se alguma coisa que elas não entendem acontece, afirmam que Deus não tem nada a ver com o ocorrido. Deixe-me fazer uma pergunta. Se Deus não está no controle, então quem está? Se ninguém está no controle, então tudo acontece por acaso ou por sorte? Queridos, eu fiz essas perguntas e eu quero, na programação de amanhã, continuar com vocês esta reflexão, porque você vai crescer muito recebendo essas instruções e crendo que Deus está no controle de tudo, independente do que está acontecendo no mundo, independente do que está acontecendo na sua vida. Ele, Deus, não perdeu o controle de absolutamente de nada. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, confiamos que o Senhor está cuidando de nossas vidas e o Senhor está no controle de tudo. Deus abençoe cada um que recebeu esta palavra, essa instrução. Espírito Santo, fortaleça nossas vidas, renova nossas forças e nos proteja, Pai, e nos livra de todo mal. E abençoa cada um que me recebe com tanto carinho, ouvindo essas palavras. Fortaleça a fé de todos e todos tenham um dia de paz, um dia de saúde, um dia abençoado e um dia cheio da Tua presença. Abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças. E abençoa a família querida que ora comigo neste momento.
abençoa as finanças, a economia de cada pessoa, tanto da sua pessoa física quanto da sua empresa e dos seus negócios. E que a bênção da abundância e da prosperidade que vem do Senhor, o dono do ouro e da prata, seja sobre todos nós. Em nome de Jesus eu oro. Já em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, crendo na vitória por tudo, que cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.